Então vamos lá, mãozinhas, As mãozinhas, os amiguinhos. as mãozinhas é horrível. 1, 2, 3 e já! Eu pergunto. Olha, mais ou menos. Quase que a gente consegue. Olha, está começando! E eu já vou passar a bola. Hoje nós resolvemos mudar a forma do unissex, então quem vai apresentar a sua problemática aleatória é Alexandre, e a partir daí a gente segue a canoa dele, né? Alexandre, então aí, vai, o episódio de hoje vai falar de quê? Hoje a gente vai falar da desconexão da nossa identidade, do indivíduo que é fragmentado, que é desconectado, que se perde na infinidade das relações, das interações. E aí tem o desafio de voltar a ser um sujeito coletivo. Então pronto, quem vai começar a falar? Eu vou começar a falar de uma coisa que é um fenômeno que eu não sei se vocês já perceberam, mas é que antigamente as manchetes dos jornais diziam uma ação simples porque pressupunham que a pessoa fosse lá ler, né? Então diziam assim, por exemplo, Bolsonaro diz que Covid-19 é gripezinha, para as pessoas irem lá ver a matéria. Só que as pessoas começaram a acreditar e a defender a manchete sem lerem nada, porque elas perderam, conforme a gente vai falando menos uns com os outros. Então, para mim, a pior perda da individuação, vamos dizer assim, porque a gente começa a não ter ninguém, a gente não tem interlocutor para falar, né? O nosso interlocutor é o Facebook não fala, né? E aí a gente começa a acreditar na manchete porque o Facebook já tem a nossa população de amigos. Então, se eu faço parte desse grupo X, já acreditei. O que leva pessoas a falarem absurdos. Essa semana um cara foi preso, falou bizarrices. O STF é isso, porque eu vou matar todo mundo, porque comigo é assim, vai para não sei para onde, vai seu filho disso, seu filho daquilo. Tudo ouvido, ele não foi capaz de emitir nenhum juízo de valor. Ele é uma cópia barata do que ele ouve e ele nem percebe isso. Então, passando para vocês a partir daí, porque a manchete no mundo começou a mudar. Eu vou. Porque se botasse Bolsonaro disse isso, não, Bolsonaro mentiu quando disse isso. Ah, bom, agora já está mais próximo do real, porque as pessoas estão perdendo noção até da realidade. Vai você. Eu vou dar outro lado para o Alexandre depois, que é... Quando eu vivia em Portugal, eu tinha uma relação, uma ideia da relação entre pessoas, o individual e o coletivo. Quer dizer, eu sou professora lá, portanto, função professora, eu tinha essa relação do indivíduo e do coletivo que agora percebo que era muito agradável e eu tinha muito poder sobre isso. Não tinha noção, mas tinha muito poder sobre a palavra, sobre geria as coisas, decidia, tinha muito poder, muito mais poder do que pensava. Quando vim para aqui, perdi esse lugar. Passei a ser um indivíduo que não tinha muita conexão com um país diferente, uma cultura diferente. E o meu individual mudou muito. O meu coletivo, então, mudou drasticamente. E as redes sociais me ajudaram a manter a relação de amizade e de saudade com o meu país e, de alguma maneira, a ter um outro espaço para falar com os individuais e com os coletivos. Para dar essa ideia de que, muitas vezes, eu sou um individual, mas num país sou uma coisa, noutro país sou outra. Se calhar o Alexandre, quando está com os amigos, com os povos indígenas, família indígena, é um individual, como professor na faculdade é outro. Então é um pouco confuso isto também. Força aí. Sim. Ana, que questão profunda, né? Isso é muito importante porque, de fato, muitas coisas positivas foram trazidas para a nossa vida
através dessa possibilidade infinita de interações. Tá? E eu acho assim, um grande desafio, isso é verdade, né? A gente muda quando a gente interage com uma sociedade nova, que é o caso seu no Brasil, o meu caso em Portugal. Portugal mudou profundamente até hoje, mas essa mudança parece que desperta em nós um sentimento de que a nossa identidade precisa ser reconstituída em torno daquilo que de fato nós somos. Não é? Eu não sei se você tem esse sentimento engraçado de ser mais portuguesa no Brasil do que era em Portugal, por uma necessidade de não se diluir no meio de uma sociedade que para você não chega a ser sociedade, de verdade, não é? Aí você fala assim, poxa, como era importante ser portuguesa, né? E eu não sabia, porque lá eu estava em casa, eu estava jogando em casa, né? Eu estava jogando em casa, eu era contra a casa, estava sempre dizendo, está mal, está mal. Sim, exato. Mas aí a gente se pergunta, eu tenho vivido isso com os indígenas também, né? Meus parentes. Eles são todos apaixonados por antropologia, é o curso que eles mais querem fazer, surpreendente. Porque eles percebem que eles existem em um mundo que não é deles. E que esse mundo que não é deles é imposto a eles, de fora para dentro, de uma forma tão decisiva na reconstrução do que eles estão sendo hoje, que hoje eles precisam se desafiar a estabelecer limites culturais, limites de interação, inclusive, para que esse coletivo indígena não seja diluído no nosso coletivo, que é um pouco morto. E por isso eu gosto muito de vir aqui falar com vocês, porque é uma chance que a gente tem de reflexão literal. Então, deixa eu falar uma coisa para pegar uma linha de pensamento. As pessoas não percebem, mas a capacidade de se comunicar é o fator mais coletivizante que nós temos. Existe, é verdade. Porque senão você fica totalmente preso dentro da sua própria forma de pensar e não troca. As pessoas começaram a se comunicar, pois a internet veio com um intuito, mas alguma coisa dentro da internet nos empurra para o polo oposto da comunicação. Então, assim, é interessante, a melhor definição que eu peguei de internet foi: a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Isso é perfeito. Porque, quer dizer, nós não podemos perder dentro de nós a coisa que é quase intuitiva de que você precisa trocar experiências. E foi inventado um código, nossa, é uma coisa milenar, se gastou muito tempo, muito neurônio para a gente desenvolver uma forma de comunicação, até que me faça estranhar, como eu estranhei a primeira vez que eu fui a Portugal, eu chegar lá, moço, me dá um pastel de Belém, e o cara lá dizer, pastel do Belém só em Belém. Claro, né? Gente, o que é isso? Então, assim, e ver que existe uma evolução para a língua portuguesa em Portugal, existe uma evolução da língua portuguesa no Brasil, sofreu muitas interferências e por isso as duas estão certas. Não é porque essa é melhor do que aquela, mas é porque isso é humor. Uma não sobre da outra. Isso que o cara te fez é humor. É o humor português bem seco, bem... Ácido, né? Olha, ele me tratou muito mal. Ele mas não sorriu por mim. Porque quando... É a pior coisa que você pode colocar na mente da outra é ela estar num lugar estranho e se sentir uma idiota. Então, assim... Acontece com todos. Pois é. Pô, não, o pior é quando isso é uma revelação, né? Quando a gente a nossa idiotice é denunciada pelo próximo. Isso é pior ainda. Na fila da padaria. Você estava lá, ficou contente na padaria. Então, mas o importante as pessoas não podem perder o vínculo que elas têm com a demanda de comunicação, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade de interpretar texto. Não importa se o texto é falado ou se escrito, elas estão com muita dificuldade de entender, porque elas trocam muito pouco. E aí eu repasso para vocês dizendo uma coisa que vem de casa. Quando
Quando foi que as famílias perderam de vista que dar ordens e fazer críticas é a mesma coisa que trocar ideias? Isso é uma boa. Passo para vocês daí. Perguntas difíceis, eu sempre dou diferença para a Ana responder. Para mim é mais comum. Para a idiotice, porque assim, eu estava vendo os cursos que eu fiz aqui de voleibol, depois de ter feito não sei quantos anos como jogadora e treinadora, e eu falava e toda a gente olhava para mim como se eu fosse uma enormidade zero, porque eu falava quando eu falava numa palavra, a palavra aqui é outra, eu falava em serviço, aqui é saque, enfim, e ficou toda a gente a olhar para mim e dizia, nossa, ela tem aquele currículo e não percebe nada do que ela fala. Não sabe nem o que é saque. Entendeu? Então isso que a Ana falou é muito interessante, porque eu nem diria só na família, eu diria em todo o mundo. Nós vivemos num corre-corre, é tudo funções. Eu tenho que falar com esta pessoa para conseguir chegar ali, eu tenho que conseguir comprar este carro mais barato e a pessoa tem que tentar vender mais caro. Cada pessoa está numa função e elas perderam essa... Eu acho que o ser humano, nós todos, perdemos a lembrança, já não sabemos mais a importância da comunicação. A comunicação virou um negócio. Saber comunicar, ser coach, dizer a palavra certa, sorrir no momento certo, tudo virou vazio, tudo virou um negócio. E isso é uma coisa que me está a asfixiar, porque é um negócio e é uma coisa que deixou de sentir. Eu digo assim, aquela pessoa gostou de mim, ela riu-se, ela diz que vai voltar, e a pessoa desaparece. E você pensa, o que aconteceu? Mas ela riu, todos os códigos que eu conhecia. Sim. Ela diz que me vai dar um emprego. Todos os códigos que eu conhecia, de falar, de cumprir, de compromisso, etc. E ela desaparece. Então eu estou asfixiada neste mundo um pouco em relação a tudo isso que a Ana falou. Sim, verdade. Olha, isso é... Cara, isso é quase poesia transformada em opinião, né? Não, poesia é um poema que eu recebi ontem. Isso é que é poesia. Você viu que legal? Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. A Ana falou agora uma coisa verdadeira. Você acaba tendo que existir funcionalmente, né? Então, eu sou poeta para algumas pessoas, para outras eu sou cantor, para outros eu sou jogador de vôlei. E quando eu posto, por exemplo, uma foto, ontem foi aniversário do Fluminense, eu postei a foto da equipe do Fluminense, as pessoas do voleibol ressuscitam na minha página do Facebook e se manifestam uma espécie de aparição, sabe? E aí eu descubro que tem um monte de gente que só me identifica funcionalmente com o voleibol que não tem o menor interesse naquilo que eu sou. Vou dar um adendo aí. E tem muitas pessoas que, quando reaparecem, é quase uma coisa fantasmagórica mesmo. Quando as pessoas reaparecem, você diz assim, aconteceu não sei o que na minha vida. Aí aparece alguém, você fica, gente, eu sou um som. Deixei uma hora, você já está ficando velha, e aí fica, e o que me identifica no mundo é uma onomatopeia, jura? É muito sonoplástico. Nem nome eu tenho, nem a capacidade de ter 3 palavras escritas para mim, que vão ser me dadas, porque alguém vai escrever para mim. Eu tenho e a boneca dizendo parabéns, aí aparece a bonequinha fazendo não sei o quê. E agora as pessoas agora tem a opção da frase pronta, você só clica na frase, parabéns, obrigado, você está linda, já vem pronto, você não escreve mais, né? Aí no Rio, antes de eu mudar, eu fazia bastante tai chi, e a minha professora de tai chi trouxe muitas coisas do Japão, que a gente trocava de ideia, e ela falava que do Japão, você entra e dá um presente de shopping, e você fazer um presente em casa, mesmo que ele ficasse pior, mesmo que ele não fosse tão industrial, né? Porque tem lá os seus erros, sim, aquilo era uma preciosidade. Agora, eu pergunto para vocês, quem faz isso hoje?
Quando eu era jovem, eu tinha um pouco o hábito, os meus colegas diziam, você não fala tudo. E eu dizia, mas há uma parte de mim que eu não falo com ninguém, há uma parte de mim que eu gosto que seja para mim. Não era nada de extraordinário, eu achava que toda a gente fazia um pouco isso. O que acontece agora é que, como adulta, eu sinto que essa parte cresceu. E eu acho que cresceu em todos os seres humanos, isto é, aquilo que o Alexandre falou, mesmo a Ana falou. Nós acabamos por não ser entendidos pelos outros. Os outros olham para mim como portuguesa. O Alexandre também tem tantas valências, tantas aberturas que ele procura crescer, que as pessoas não sabem para onde vão, mas elas não precisam de ir para lado nenhum, porque o Alexandre é aquilo tudo, como eu sou isto tudo, como a Ana é aquilo tudo. Só que você começa a ver as caras feias, o afastamento, enfim, você não é entendido, então você vai construindo aqui. E o meu medo é que as pessoas vão construindo aqui e isso precisa sair. Ou por escrita, ou pela palavra, ou pela música, ou pela arte, porque senão, pelo esporte, senão fica doente. É muito mais grave. Por exemplo, se eu estou falando com vocês dois, aí digo, vou deletar Alexandre. Se Alexandre não entende assim de primeira, deletar, vai dizer deletar computador, qual é essa função do computador? Pô, Ana quer me apagar da vida dela. E ele está aprendendo palavras novas. É isso que faz o vocabulário do ser humano ser ininterruptamente enriquecido. Se ele para de conversar, ele se condena à pobreza de vocabulário. Então, quando ele vai explicar alguma coisa, cara, ele não tem carga de palavras para colocar ali. E se a pessoa não tem carga de palavras, ela começa a colocar no lugar das palavras corpo, porque é o que veio antes da palavra, é uma coisa evolutiva. São milhares de anos onde isso se desenvolveu, gente. Aí você pega hoje um cara que toma uma fechada, pula em cima do capô. O que isso quer dizer? Ele não consegue colocar em palavras a frustração dele. Isso é gravíssimo, porque a gente está se brutalizando. E as pessoas continuam se individualizando, cada vez mais encapsuladas. Aí ficam tristes, deprimem, se suicidam, morrem, vão viajar, vou sair num balão, nunca mais vou voltar, vou sair da internet. Gente, isso é falta de conjunto. Nós não somos pessoas para viverem sozinhos. É verdade. Nós temos que mudar toda a evolução humana para chegar no lugar onde as pessoas querem chegar. É impossível. Olha quantas figuras de internet ganharam milhões de dinheiro e dizem: nossa, estou muito infeliz, estou muito deprimido, me sinto muito sozinho, tem milhões de pessoas atrás de mim e eu me sinto muito só. Porque você está só. Porque você precisa procurar um vizinho, dar bom dia, dizer: e aí, vizinho? Outro dia, essa semana, bom dia do amigo, vizinho, bom dia, não sei o que. Não é nada, é uma besteira. Não é uma besteira. Nós precisamos de convívio. E convívio não é, eu vou voltar nisso. Botou sua toalha em tal lugar? Pendura sua roupa atrás do armário. Pô, menina, essa roupa está em cima da cama de novo. Isso não é comunicação. Comunicação é uma coisa muito mais evoluída. Comunicação implica troca. Então, vai para vocês de novo. Vai, Alexandre. Vai, Ana. Não, fala aí, Ana. Fala aí, eu preciso ouvir vocês. Pô, então eu vou dizer aqui uma coisa que sempre me perseguiu desde menina. Eu sempre tive muita curiosidade e muita vontade de aprender. E não sei de onde isto veio, ok? Mas sempre tive uma necessidade muito grande de aprender com os indígenas. Os indígenas americanos, os americanos do norte, americanos do sul. Sempre tive. Até nos filmes, eu era menina até nos filmes, há ali uma tranquilidade, uma serenidade interior e há uma intensidade. Uma intensidade que desde menina que isso me chamou a atenção. E misturado com isso, sempre tive uma curiosidade muito grande em aprender com os japoneses, com os orientais de uma maneira geral, mas principalmente com os japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que alguém, e no caso os indígenas, como é que os indígenas no Brasil e como é que os japoneses
com aquilo que foi feito a essas pessoas, aquilo que foi feito a essas nações, o que se faz, como é que aqueles seres humanos conseguiram dar a volta, crescer, ser pessoas melhores do que nós somos. De verdade, encontra um eco na cultura portuguesa, na cultura americana e todos os povos do mundo. Todos nós um dia fomos aquilo, fomos um aldeamento, sabe? E, como eu te falei, quando eu propus esse tema, eu estava ouvindo uma palestra do Ailton Krenak, e ele fala isso, ele fala assim, olha, a diferença é que eu me percebo um sujeito afetivo. A minha noção de sujeito é que eu estou sujeito à minha coletividade, ao meu povo, à minha cultura. E no instante que você não está mais sujeito a nada, aí vem esse sentimento de desagregação, de desintegração, né, de uma identidade fragmentada, de uma identidade diluída. Que aqui no Ocidente, seja brasileiro, seja português, seja quem for, você vai sentir isso muito forte, uma força de aluvião, como uma espécie de inundação, que não só te carrega para longe de onde você deveria estar, como aquilo é água também, quando te carrega, vai te desintegrando, vai te diluindo. Então, o tempo não passa a teu favor do ponto de vista da construção da tua identidade. O tempo vai te empurrando para fora de si, para longe dos seus, mas também vai te desintegrando como água, né? E arrastando tudo. E como aconteceu recentemente ali, com o incêndio, né? O incêndio ele não só queima, ele vai embolando as coisas, vai pulverizando as coisas, e no final o que resta é uma paisagem. Você está integrado à paisagem como cinza. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Você já não é mais árvore, você já não é mais casa, você já não é mais nada. Você é o subproduto da queima, né? O subproduto do dilúvio. E aí você está meio que misturado. Você volta à condição de lama, né? Do pó vieste ao pó voltarás, né? E você acaba você para essa integração do sujeito e a submissão do sujeito. Tipo, sabe o que me chama muita atenção? Quando eu fui a Galícia, tinha aquela coisa, ali no norte de Portugal tem aquela cultura compartilhada do celta, né? Na sua ancestralidade, e tem os castros celtas, né? Que você ainda tem ali no norte de Portugal. E o que é o castro? O castro é a origem indígena do português, né? Isso é muito curioso. E você vê a casa das pessoas, resquícios, né? Os sítios arqueológicos, são pequenos círculos. Você já viu? Os castros são pequenos círculos de pedra e círculos concêntricos, né? Pequenos círculos dentro de outros círculos, de maneira que nunca existe um ângulo onde você se coloque e você perca a visão, não é? Dos 360 graus da sua convivência. Porque você, onde quer que ande, você volta para o início, né? Aquela coisa mágica do círculo, né? E eu acho, não sei se vocês concordam, que você vê que o índio dança em círculo. Nós dançamos individualmente em duplas, não é? ou diluídos na multidão. Aquela espécie do tempo de vocês, que eu não sou desse tempo, do house, daquelas coisas, lá em Portugal, no Dakar. É todo mundo, eu não conheço esse lugar, mas assim, é todo mundo sozinho, individualmente, né? O índio, ele começa dançando em círculo e daqui a pouco aquele círculo reproduz a antiga educação celta. Ou seja, o que é dançar andando em círculo? Quer dizer que para onde quer que você se dirija, você vai ocupar o meu lugar e eu ocuparei o seu. E se aquele movimento continua, daqui a pouco você volta a ocupar o meu e eu volto a ocupar o seu. E a gente sempre se encontra, não porque eu resolvi falar com vocês, mas é porque o nosso movimento dentro da nossa sociedade nos leva para o lugar do outro, o tempo todo. Que é o que a Ana estava falando, talvez. Né? Assim, eu falo com você, mas eu não estou no seu lugar. Não é? A gente está se falando aqui, mas ninguém se desloca para o lugar do outro. Eu nunca vejo vocês aqui na minha casa e eu nunca estou na casa de vocês. E nunca esse lugar é contrário, ou seja, eu falando do lugar onde vocês estão sentados e você falando do lugar onde eu estou sentado. Nessa cultura ancestral nossa, a gente circula, a gente não só interage, né? Eu vejo o que você fala do seu lugar daí, como é você quando está sentado na sua cadeira, porque eu ocupo a sua cadeira e você vem para o meu lugar. E isso eu acho que essa é a coisa, essa saudade antropológica que a gente tem, né, do Ocidente.
Aceitou? Não deixa eu falar, não, pô. O que me leva ao conselho de $1 milhão, que a gente já está chegando ao fim. Olha só, que pena. Bem rápido que passou, mas chegando ao fim. É disso que eu não gosto desse programa, ele acaba, né? Isso, vocês têm que dar um jeito nisso, né? E eu sou o diabinho da Tasmânia que fica atrás de todo mundo. Acabou, olha o tempo, tic-tac, tic-tac. Vamos, então, o conselho de $1 milhão, tem um cachorro aos berros aqui, não sei o que aconteceu. Já tocou o telefone, olha. Aconteceu aqui, acho que você nem sabe o que acontece aqui. Então, o meu conselho de $1 milhão é, Walter, plim para mim. Eu gostaria de reiterar, eu falo isso, já falei diversas vezes, eu vou reiterar. Nós somos um coletivo de pessoas. Toda a nossa evolução está baseada no fato de que nós somos um coletivo e nós trocamos. A gente troca quando fala, a gente troca quando se ajuda. Eu agora estou até procurando uma pessoa para falar sobre jogos de tabuleiro, porque isso reúne as famílias, faz com que as famílias possam se sentar num lugar e convivam. Quer dizer, convivência faz parte da nossa evolução. As crianças não têm aula de vocabulário com o papai e com a mamãe. Os pais e as mães apenas falam com as crianças e elas vão juntando palavras e formando vocabulário. Pode ser extenso e maravilhoso, e aí você tem muitas saídas verbais, ou pode ser paupérrimo e você emenda uma palavra numa bolacha. Estamos trocando cada vez menos, porque a gente acha que, como indivíduo, nós vamos vencer. Nós não conseguimos viver. Pode até ser que você vença, mas você não consegue viver. Qual é a importância de vencer se você não consegue viver? Pronto, esse é meu conselho. Falo eu e depois deixo ser o fim? Pode ser. Então, nossa, este programa abre tantas possibilidades, eu vou dar uma. Procure, eu tento fazer isso todos os dias também, procure um lugar onde você relaciona-se com as pessoas, onde você não é rico nem pobre, professor, nem advogado, nem médico, não existem essas coisas. Procure lugares onde você é, no meu caso a Ana, e onde você é o Alexandre, onde você é a Ana. Procure esses lugares, fuja dos outros. Nós, seres humanos, estamos sem querer, essa água que o Alexandre falou, está-nos levando para os lugares onde eu me sinto bem, porque eu sou médica. E quando eu falo, toda a gente ouve. Eu sou juiz ou juíza, aí toda a gente me ouve. Não, vá para um lugar onde você é Luísa, é Maria, é Pedro, é Nilson, é Vandro, o que você quiser. Vá para o lugar onde é pessoa, onde o ser humano, o seu ser humano vai falar com outro ser humano, seja dança, poesia, jogos de tabuleiro. Gente, que maravilha. Meu conselho, então, vai ser mais filosófico. Porque quem anda para frente vai se distanciando do propósito original, do propósito do início, e tende a chegar ao fim. Né? Quem anda para frente se esgota e acaba. E quem anda em círculo volta para a sua origem, volta para o seu início, volta a se reintegrar. Pode fazer todo o percurso, mas está sempre em direção àquela motivação inicial que era mais humana, como a Ana falou, né? Que era reintegradora, de maneira que quanto mais a gente anda, mais a gente se constrói. Quem anda para frente, para atingir seus objetivos, para chegar não sei aonde, para chegar a ser, chegar a ter, está deixando tudo que o constituiu ou a constituiu para trás, se distanciando da sua identidade, do seu propósito mais genuíno, né? Os sonhos vão acabando, né? E você vai se integrando. Então, assim, isso é uma coisa muito curiosa. Quem já viu uma enchente, uma inundação, um incêndio não circula, ele sempre caminha como um trem desgovernado para frente. E quem anda sempre para frente só deixa para trás de si o rastro da destruição, o pó. Só tem para trás, a ponto de o sucesso ser tão mais importante que isso que você já nem lembra quem te ajudou a participar dele, quem te ajudou a construir. Então, o círculo faz com que você seja bem sucedido no instante em que você volta, não é? E aí, quem sabe um dia a gente não vai deixar de construir essas casas quadradas
onde, estando num aposento, você imediatamente perde a visão de quem está no outro aposento. Porque, além de ter ângulos retos, ainda tem paredes que nos separam. Então, a casa do índio não tem parede, porque também não tem ângulo reto. É uma circularidade. Você entra, circula e volta pela entrada. Você sempre sai pela entrada, você nunca sai pela saída. Pô, legal. Pronto! Amei! Um presentinho para você. Olha, o Bug nasceu para fazer isso. As pessoas não sabem por que a gente inventou o Bug Latino. Porque a gente percebeu que as pessoas estão se perdendo da comunicação. Isso eu acho que é o básico, vai passando o crédito aí, eu acho que as pessoas têm que se